Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estou aqui para a videoaula número 71 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau compreenderá 300 videoaulas de administração ou gestão, como vocês quiserem chamar. Esta aqui também é a videoaula número 11 de Fundamentos da Economia, que é a terceira disciplina que estamos lecionando aqui. Já tivemos a disciplina de Princípios de Gestão e a disciplina de Teorias das Organizações. Agora a terceira disciplina é Fundamentos da Economia e esta é a 11ª videoaula de 30 de Fundamentos da Economia. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Quero conversar sobre mais um teórico da economia, na verdade, dois teóricos da economia, que são Karl Marx e Friedrich Engels, né? Na verdade, nós vamos precisar de duas videoaulas para falar sobre o pensamento complexo desses dois autores, né? Que, na verdade, por alguns são considerados economistas, por outros são considerados filósofos, por outros são considerados sociólogos, né? Então, gente, começando a conversar sobre o Marx e o Engels, né? O que eles defendiam? Eles defendiam o seguinte: lá dos primórdios da humanidade, existia um mundo coletivo, um mundo comunista, né? Não existia propriedade privada, então a sociedade era de todos, a terra era de todos. Até que em algum momento alguém cercou uma propriedade e disse: isso aqui é meu. Quando alguém diz que uma propriedade é sua, cerca aquela propriedade e diz que aquilo é dele, então começa a haver a propriedade privada. E quando há a propriedade privada, você começa a ter as classes econômicas, ou seja, há os proprietários de terra e os que não têm terra. E aí os tempos vão se sucedendo, a história vai se sucedendo, e nós chegamos à Idade Média, e na Idade Média a gente tem o feudalismo, né? E no feudalismo existem as classes econômicas. E as classes econômicas naquela época quais são? Existe uma classe privilegiada, que são os senhores feudais, são os grandes proprietários de terra, né? E os pequenos camponeses, que têm terras menores, né? E também os que não têm terra nenhuma, né? Obviamente que os pequenos proprietários e os que não têm terra nenhuma devem obediência aos senhores feudais, que fazem o que querem e todos os outros estão obrigados a segui-los, né? Os tempos vão passando e quando os tempos vão passando, chega-se lá ao século XVIII, século XIX, né? Vem a Revolução Industrial e aí quem passam a ser as classes econômicas favorecidas são o que a gente chama de burguesia, que são os grandes proprietários das fábricas, das indústrias, os grandes industriais, né? E quem é que é a classe que é expropriada? São o que a gente chama os empregados das fábricas, né? É a classe proletária, né? São os empregados das fábricas, né? Os assalariados, né? Dos grandes industriais, né? Então acontece que esses empregados das fábricas, os assalariados, né? Os remunerados das fábricas, eles são em tese explorados pelos donos da fábrica, que são os burgueses, a burguesia. Então tem uma classe econômica favorecida, que é a burguesia, isso segundo Marx e o Engels, né? Sempre bom lembrar. E uma classe expropriada, que é os operários, a classe proletária, né? E eles definem a maneira que essa exploração acontece. Como é que ela acontece, gente? Vamos dizer que os empregados da fábrica, eles fazem um produto e o produto custou 10 para ser feito. O que acontece? O produto custou 10 para ser feito e ele foi feito pelos empregados da fábrica, não é isso? Aí o dono da fábrica, o burguês, ele vai lá e vende por 15, né? Então houve aí um lucro de 5. Quem é que embolsa esse lucro? O burguês, o dono da fábrica, não é isso?
Mas quem é que fez aquele trabalho que rendeu 15? O empregado da fábrica, o proletário, não é isso? Mas quem embolsou o resultado foi o dono, né? Esse 5 de diferença custou 10 para fazer, e quem fez foi o empregado, mas vendeu por 15, e quem embolsou os 15 foi o dono da fábrica. Esse 5 de diferença é chamado de mais-valia, ou mais valor, né? Que é a diferença entre quanto custou e quanto foi vendido. Quem é que embolsou? Foi o burguês, né? Mas quem é que fez? Foi o proletário. Então isso é chamado de mais-valia. O Marx disse o seguinte: isso é o lucro, né? E segundo Marx, o lucro é um roubo. Um roubo de quem? Do burguês, né? Por quê? Porque o burguês ficou com a diferença entre o trabalho que foi feito pelo proletário e o que ele próprio burguês embolsou de diferença. Por quê? Porque foi ele que trabalhou? Não, ele simplesmente embolsou essa diferença. Então, segundo Marx, né, e o Engels, né, essa diferença, essa mais-valia, esse mais-valor é a maneira que o burguês tem de explorar o proletário. Então, assim acontece a exploração da classe burguesa em relação à classe trabalhadora. Ele acha que isso é um erro, ele acha que essa exploração é indevida e que, portanto, a sociedade de classes é uma sociedade injusta e que não deve existir. E para coibir isso, ele propõe uma alternativa que passa primeiro pelo socialismo e depois pelo comunismo. Mas isso nós explicaremos na aula seguinte, na videoaula 72. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da explicação da teoria do Marx e do Engels. Se gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha. Se você quer receber os vídeos instantaneamente, se inscreve aí no canal. E para ter acesso a 70 videoaulas anteriores, você tem acesso no próprio canal ou então no blog do Chateau. Muito obrigado aí pela atenção, um abraço.